O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Olá, mulheres, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu faço parte da coordenação do Plena Jovem e hoje eu vim participar do projeto das mulheres, Mulheres Florescendo, que está contando a história de todas as mulheres da Bíblia. Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho e compartilha com todas as suas amigas. Seja ferramenta de Deus para abençoar outras mulheres também, amém? Hoje nós vamos contar a história de Noemi. Eu separei 4 fases da vida dela que pode nos ensinar. E o primeiro deles é um momento que já começa ali no início da história dela. Ela perdeu os 2 filhos e o marido dela. E aí em Ruth, capítulo 1, versículo 19, a gente vai ler. É o momento onde ela volta com Ruth, com a nora dela, para Israel. E aí a gente vai ler juntas aqui o que acontece. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi chega em Belém junto com Ruth e as mulheres começam a se perguntar se realmente era ela. Ninguém sabia o que tinha acontecido e Noemi fala que ela não chama mais Noemi, ela pede para que chamem ela de Mara. Ela está passando por um período de perda, por um período de luto, e ela se sente muito vazia, muito amargurada. E ela coloca a culpa disso tudo em Deus. Ela acha que Deus permitiu que ela se sentisse dessa forma, Deus permitiu que todas as coisas ruins que tinham acontecido fossem sobre a vida dela. E a gente vê que Noemi ela não consegue enxergar nada de bom em retornar. Então a primeira fase que a gente consegue enxergar na vida, na história de Noemi, é a de uma pessoa amargurada. Então mudou o nome dela e não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu não estou feliz, eu não estou preenchida, eu não sou uma pessoa que tem um motivo de gratidão, pelo contrário. No capítulo 2, a gente vê que Ruth ela saiu para trabalhar nos campos para elas poderem comer e Ruth conhece Boaz. E Boaz, ele é parente da família de Noemi. Então, quando Ruth conta isso para ela, automaticamente começa a ser trabalhado dentro dela um sentimento de provisão, de cuidado de Deus por esse encontro. Porque ela sabe que Boaz é um homem bom e que ele tem como ajudar elas. Né? Então diz assim, no capítulo 2 de Ruth, versículo 20. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. A gente vê que Boaz, ele é parente, como eu disse anteriormente, e naquela época tinha uma tradição da mulher nova, no caso de Ruth, né, que não tinha filhos e perdeu o marido, ela deveria se casar de novo com algum parente, e Boaz era uma dessas opções. Então Noemi, quando soube disso e conhecendo Boaz, ela começou a perceber e começou a ver que ela poderia confiar na provisão do Senhor, porque aquele homem ele era bom e ele poderia ajudar a Ruth e ela também. Então, o segundo ponto que eu vejo na história de Noemi é que ela começou a entender que o Senhor iria prover o que aconteceria dali em diante. Ela começou a entender que mesmo no momento de dor, mesmo no momento difícil, a provisão do Senhor seria sim sobre a vida dela e sobre a vida de Ruth. E aí o terceiro ponto que eu separei é sobre uma fase de espera, de
a Noemi já estava mais madura, ela já tinha passado por um momento difícil, ela entendeu a provisão do Senhor e ela decidiu confiar e esperar no Senhor. E foi tão forte isso para ela, foi tão presente na vida dela que ela pediu a mesma coisa para Ruth. E aí a gente vai ler em Ruth, capítulo 3, versículo 18. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão. Então aqui a gente consegue ver que Noemi, ela estava confiando no Senhor. Ela estava confiando que o Senhor cuidaria dela e cuidaria de Ruth. Ruth estava muito apreensiva sobre como seria o futuro, se realmente Boaz poderia ser o resgatador dela, se realmente ela poderia se casar novamente com ele. E ela estava super apreensiva e Noemi, muito mais madura, muito mais tranquila e acreditando e confiando na provisão e no cuidado do Senhor, ela pede para que Ruth espere. Vamos esperar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar e essa situação ela vai ser resolvida. Então, é um terceiro momento, né? É uma terceira fase que Noemi tem na história de Noemi, que é o da espera. Espera, confia no Senhor, porque eu sei que Ele vai resolver. Tudo se resolverá da melhor forma possível. E aí, já no final da história de Noemi, a gente vê uma fase de sonhos cumpridos. Noemi, ela passou por todas essas fases, por todo esse processo de tristeza, de luto, de perda. Ela entendeu que o Senhor ia prover sobre a vida dela, ela amadureceu e entendeu sobre o cuidado e sobre confiar em Deus, sobre a espera em Deus. E aí no final a gente vê que o Senhor, ele realiza os sonhos dele na vida dela. E aí eu quero ler com vocês em Ruth 4, a partir do versículo 13. Diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, pai de Davi. E a gente vê que no final Noemi colheu aquilo que o Senhor já tinha preparado para ela. Noemi colheu os sonhos que Deus já tinha no coração dele, mas que ela ainda não conseguia enxergar. E quando eu estava lendo a história de Noemi, eu lembrei que em Romanos diz que a tribulação ela gera em nós experiência e a experiência esperança. E eu acho que encaixa muito bem na vida e na história de Noemi, porque a gente vê que ela floresceu, ela amadureceu, os processos, né, que a gente vê na vida dela foram processos difíceis, porque teve perda, teve dor, mas com o tempo ela foi amadurecendo, ela foi se tornando uma pessoa que confiava no Senhor e confiava que Ele iria prover, confiava que Ele resolveria todas as situações. E a gente vê que através da vida da nora dela, de Ruth, o Senhor cuidou dela. Então é uma história muito bonita e eu quero encorajar você também a enxergar isso com seus olhos. Muitas vezes na vida a gente passa por essas situações e a gente não consegue enxergar a solução, a gente não consegue esperar o tempo do Senhor, mas eu quero te encorajar a esperar nele, a confiar que ele tem um plano melhor, que os sonhos dele são melhores do que os nossos e que você possa ser como Noemi, que vai passar pelo processo, mas no final das contas
os sonhos do Senhor, eles vão ser realizados na sua vida. Confie nele, não deixe que as situações, não deixe que os momentos eles atrapalhem você de enxergar o que o Senhor tem para sua vida. Fixe e foque totalmente o seu olhar nos planos dele e apenas confie que ele pode fazer, ele pode mudar a sua vida e que ele está gerando dentro de nós um jardim que vai ser totalmente florido para nós, para nossa família, para outras mulheres também. Deus te abençoe e eu espero que essa palavra alcance o seu coração e frutifique.